Irmãos, graça e paz. O som está chegando aí no final. Às vezes minha voz é menos forte do que do pastor Silvano, mas eu quero começar agradecendo a gentileza do Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Silvano. E eu quero dizer que os jovens, essa igreja é muito jovem, eu vejo hoje isso, já devem ter lido aquele livro de José Américo de Almeida, A Bagaceira. E nesse livro tem uma frase que ele diz assim: na volta, ninguém se perde. Certamente a minha volta aqui hoje, depois de alguns anos, eu não estou me perdendo, estou sendo achado, por reencontrar alguns irmãos e por reencontrar uma igreja jovem e pujante e cheia de graça. Porque às vezes a frase de José Américo não fecha. Ele disse: na volta ninguém se perde. Mas um dia, eu era presidente do presbitério do Ceará, e vinha de Crateús, saí depois do culto, de lá, 9 horas da noite, 9h30. No caminho tinha um lugar que eu deveria entrar à esquerda, eu entrei à direita. Eu me vi 4 horas da manhã perto de Mombaça, ou seja, do outro lado. Eu estava voltando para Fortaleza. Então, na volta, ninguém se perde, então eu resolvi acrescentar uma frase: desde que saiba o caminho. Jesus Cristo é o caminho para o qual ninguém se perde na volta. Esse é o único. Mas eu quero então, agradecendo, parabenizar a igreja pelos 23 anos. Uma igreja jovem. Como ela está bem jovem hoje, ela é jovem, 23 anos. Uma igreja na pujança da sua juventude. Desculpem, mas uma igreja que tem uma grande dívida nessa sociedade. Dívida de anunciar o Evangelho. Dívida de pregar o Evangelho com a palavra e com a vida. Levantem-se deste banco, desta cadeira, unam-se aos seus pastores, aos seus líderes, e vão para a rua anunciar o Evangelho. No trabalho, na universidade, na escola, onde você estiver, mas é uma dívida nossa. E quando eu vejo jovens assim, eu cobro isso, porque você pode mais do que eu. Eu completei 80 anos, para mim é uma honra que Deus me deu, já estou jubilado, depois de jubilado voltei a pastorear a igreja mais uns 3 anos, pastoreei, e a semana passada a minha geriatra, não sei se ela disse que vinha hoje, não sei se ela está aí já, acho que não chegou ainda não. Ela perguntou: pastor, você ainda está dirigindo? Deus me deu o carro, me deu a noção, me ensinou a dirigir. E eu tenho a noção, estou dirigindo, pela graça exclusiva de Deus. Ora, se um idoso igual a mim pode fazer o que eu tenho feito, eu estava em Patos ontem, numa cerimônia fúnebre de uma irmã nossa. Estou aqui hoje. Você tem mais força do que eu. Você tem mais vigor do que eu. Então, aproveite o seu vigor nos 23 anos da igreja e colhe com o pastor. Pastor, nós queremos trabalhar. Chama o pastor Silvano. Nós queremos mudar isso aqui. Mudar esse bairro. Nós estamos juntos. Não tenha medo não, pediu o pastor. Eu garanto que você vai ver que ele vai correr na sua frente. Então é um pedido que eu faço nos 23 anos da igreja. Não parem. Vão em frente. Prossigam para o alvo. Sabe como é o nome do alvo? Jesus Cristo. Então a Ele seja a honra e seja a glória pelos 23 anos dessa igreja, dos quais eu tive a honra de passar aqui 3 anos, de 2001 a 2003, que foi uma bênção para mim. Eu espero pouquíssimos irmãos aqui da igreja daquela época, né? Mas ainda tem. Pouquíssimos. E quem não era já chegou depois, e quem vai chegar ainda, e aqueles que Deus vai mandar, que você vai fazer por onde? Que você vai fazer a sua parte. Tem muita gente precisando ser trazido para a palavra. E o responsável não é o pastor e o conselho. São eles, mas você também. Primeiro, viva Cristo. Segundo, pregue a Cristo. Ok.
Ok? Agora, vamos ao texto, senão não prego. Abra, por gentileza, Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. São 2 versículos, eu não sei se puder postar, eu aceito. Ok, melhor ainda. São 2 versículos. E antes de ler, eu quero dizer para você, e já estou começando a mensagem, que muitas vezes nós chegamos na igreja e quando o texto é lido, você diz, mas esse texto, o pastor Silvano já pregou aqui várias vezes. Esse texto, já ouvi o pastor Nicodemos pregar. Esse texto, eu já sei de cor, eu já fiz um estudo sobre ele. Foi? A Bíblia é alimento hoje, como foi ontem, como foi na sua infância. Aquele dia que você tomou o mingau, que você nem lembra que a sua mãe deu, antes de você começar a comer feijão com arroz, foi o alimento que ele sustentou até hoje. A palavra é assim. Ela é nova a cada dia. Então esse texto é novo. Você vai ver que ele é tão novo que muita coisa você não sabia. Eu também não sabia, não. Então vê o que ele diz. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? A que eu compararei? Versículo 19. É semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta. E cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu aninhavam-se nos seus ramos. Interessante é que, se eu fosse, pastor Silvano, comparar o meu reino, Salvador Pereira, me diga aí do seu reino como é. Talvez eu dissesse, olha, você imagina assim as galáxias? O meu reino é semelhante ao Sol, ou semelhante ao globo terrestre. Eu compararia uma coisa grande, gigantesca, que chamasse a sua atenção. Ou talvez comparasse a uma semente de jatobá, sabe? Alguém conhece? Que era grande, todo mundo vê de longe. Ou a semente do coco, que é aquela parte interna do coco, onde fica a carne ali, a semente do coco é grande. Mas Jesus pegou algo pequenino, e ele diz em Marcos que era a menor semente, e realmente era a semente sempre dada como exemplo, como a menor, muito embora houvessem outras sementes menores não conhecidas na época. Mas por que Jesus compararia algo tão extraordinário, o meu reino? O meu reino. Você poderia deixar projetado na tela, por gentileza? Me ajuda. Por favor, o versículo 19. É semelhante a um grão de mostarda, é muito pequeno. Se você pegar, por exemplo, uma pepita de turmalina, que é caríssima, do mesmo tamanho do grão de mostarda, é caríssimo, ou um brilhante daquele tamanho, e você plantasse, ele não nasceria. O brilhante continuaria inerte, nem brilharia, porque a terra em cima dele não permitiria. Mas quando você planta um grão, ele nasce. E você vai ver comigo, não sei por que é que ele nasce. Qual é o motivo dele nascer? Eu queria começar com você dizendo o seguinte. Primeiro, eu volto já para continuar o texto. Que tipo de sementes nós temos usado nas nossas vidas? Porque o texto diz assim, é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta. Não foi na minha. Você plantou na sua. Eu plantei na minha. Depois de plantar na minha horta,
é que eu passei a ver que aquelas sementes que vão sair futuramente vão servir para nascer em outro lugar e em outro terreno. O homem nasceu na sua horta. É interessante essa atenção para esse momento. Esse menino é um grão que ele plantou na sua horta, na sua terra. Aí eu volto e me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele continuou o culto como ele era antes, depois que a graça o encontrou, que ele caiu daquele momento, que ele ficou cego, que ele foi encontrar com Ananias. Ele continuou o culto, mas ele já era culto. Ele era culto, ou seja, conhecia, tinha conhecimento das culturas grega, cultura hebraica, da cultura judaica e da cultura romana. E ele conhecia Jesus Cristo, o Evangelho, não porque queria segui-lo, mas ele conhecia para persegui-lo, para perseguir os cristãos. E eu creio que o último dos sermões que Paulo ouviu foi o sermão de Estevão. A Bíblia não diz que Estevão era um homem muito culto e muito profundo na Bíblia, mas na prática ele provou que era. Estevão é chamado porque pegaram testemunhas falsas e disseram que Estevão havia falado contra Moisés, que iam derrubar o templo, uma série de coisas que ele não tinha feito. Estevão chegou no tribunal e o juiz perguntou: é verdade o que disseram de ti? Qual era a dele? Eu sei que aqui tem advogados. A dele era o seguinte: ou deixava falar com o advogado de defesa, ou na pergunta dizendo: senhor meritíssimo, eu nunca fiz isso, eu sou inocente. Meritíssimo, eu nem sei onde é esse templo, ou então alguma coisa, eu não conheço. Ele simplesmente diria: olha, não fez, não conheço, não. Ele esqueceu da sua defesa jurídica e ele fez a defesa do Evangelho. Ele disse: senhores, varões, o Deus de Israel um dia encontrou Abraão e chamou Abraão para sair da sua terra. E a partir dali eles falam em Abraão, ele fala em Isaac, a história de Jacó, os filhos de Jacó, a traição dos filhos de Jacó com José. E ele repete aquela expressão que a Bíblia tem várias vezes, no sofrimento de José, traído pela mulher de Potifar, depois foi preso e etc. Ele diz: mas Deus era com José. E no meio desse discurso dele, dessa resposta dele, ele diz: quantos dos profetas não mataram vossos pais? Ou seja, era a palavra nele, era esse sermão que Paulo estava ouvindo. Vós mataste os profetas, quantos profetas não mataram vossos pais? E vós rejeitastes aquele que apontou o Messias, o profeta, o justo. E no final ele foi dizendo: vós sois responsáveis pela morte do justo. Ou seja, ele passou de acusado para acusador com base bíblica. Ele defendeu a palavra de Deus, que estava certo. Por que ele defendeu? Porque a semente estava plantada nele. A semente do Evangelho, da graça, estava plantada nele. A partir dali, Paulo ouvia e fazia que não ouvia, ou ouvia para contraditar. E Paulo vai embora. E eu gosto de dizer assim, 2 dias depois, não foi evidentemente 2 dias, 2 capítulos depois, Lucas escreve em Atos o encontro de Deus com Paulo, onde Deus encontra Paulo. Eles: por que teimas contra os meus aguilhões? Significa o quê? Você já ouviu várias vezes. Quem está teimando? A partir dali, Paulo, com a semente plantada nele, ele começa agora a pregar a semente que estava nele. Então é preciso que o reino de Deus que está em nós comece pela semente da graça que Deus plantou em nós através de Jesus Cristo. Depois, eu queria pensar com os irmãos o seguinte: o que faz
a semente tornar-se árvore? O que faz? Como é que ela se torna árvore? Primeiro, porque ela tem vida. Se ela não tivesse vida, ela era colocada no solo e ali acabaria. Mas como ela tem vida, ela tem a capacidade de romper o solo. Durante 3, 4 dias ela fica lá dentro e vai saindo, até que um momento ela rompe o solo, vai saindo e se torna um pequeno arbusto, ali pequenininho. Porque ela tem vida. Se não tivesse vida, ela não nasceria. O reino de Deus é vida. Porque o reino de Deus é baseado em Jesus Cristo, que é Deus, e disse: eu sou a vida. Então ele disse: o meu reino é vida. É isso que Cristo quis dizer. O meu reino é um reino de vida. Além de ter vida, ele é irrigado pela água do Espírito. Essa árvore que cresce, nasceu e cresce, ela é irrigada pela água do Espírito. A nossa vida precisa permanecer irrigada por essa água do Espírito Santo de Deus em nós. O nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você se lembra quando os apóstolos precisavam de pessoas para ajudarem na igreja, para contribuírem com ele, para servirem? Quais foram as características que eles deram? Escolham entre vós 7 homens que o quê? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então é preciso que você compreenda que este grão plantado em você, ele precisa estar gerando estas coisas aqui. Espírito Santo na nossa vida. A reputação, me parece que já vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá isso para nós, nos favorece a isso. E a sabedoria Deus dá para que nós façamos sempre a vontade dEle. Depois, outra coisa, essa árvore, ela vai crescendo e é sempre alimentada pela seiva da graça. A seiva da graça, nesse grão que foi colocado lá embaixo, ela alimenta as raízes, das raízes sobe para o caule, do caule sobe para os galhos, os ramos, e nos ramos chegam os frutos. Aí a minha pergunta: são 3 tipos de seivas? É uma seiva para a raiz, uma para o caule, outra para os ramos? É a mesma seiva. É a seiva da graça em que nós estamos fixados, montados, plantados nela. E a seiva da graça precisa estar no coração desta igreja, nos 23, nos 43, nos 50 anos que Deus permitir que ela permaneça. Há uma frase, quando eu falo de graça, sobre graça, que parece grosseira, mas eu gosto de dizer: a igreja sem a graça é uma desgraça. Alguém já disse isso antes de mim, mas eu me lembro disso. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que nós vivamos essa graça, que é debaixo dela, é sobre ela que a igreja vive. Nós somos pessoas diferentes. Eu tenho feito muitas cerimônias de casamento. Muitas. Eu teve um ano em Campina Grande que eu fiz 27. E há uma coisa que eu gosto de falar. Vocês, o casal, são 2 pessoas diametralmente opostas. São totalmente diferentes, com a grande impossibilidade de dar certo, a não ser por um motivo: com a graça de Deus sobre vocês. Só a graça para me manter 53 anos perto de Vera, comprar depois de amanhã. Só a graça. Pergunta a ela.
Aí disse, não, eu não sou assim. Você é porque você é humano. São pessoas diferentes. Mas as suas diferenças podem servir para construir um monumento para fortalecer ao mundo, a visão do mundo, que a graça está aqui dentro, que essa igreja é sustentada pela graça. A seiva da graça que está na raiz do plantio, lá embaixo, da semente. A seiva da graça passa pelo caule e vai para os ramos. Outra coisa que eu encontro nesse texto é que ele diz assim, cresceu e fez-se árvore. Como é que vai o seu crescimento espiritual? Algumas pessoas vêm para a igreja porque gostam da localização. Eu particularmente, desculpa a expressão humana, mas vou usar assim, eu sou fã desta igreja, pela localização. Eu acho linda essa arquitetura dessa igreja, sabe? Não estou querendo vir para cá, não. Já estou jubilado, né? Mas, então, são coisas, então há pessoas que vêm para cá por isso, pela arquitetura da igreja. Por um determinado pastor. Um dia que eu pastoreava em determinada igreja, eu já pastorei 5, então você não vai saber qual foi. Uma pessoa ligava para a igreja e perguntava, quem é que vai pregar hoje? Coincidiu que quem atendeu o telefone fui eu. Eu disse, a irmã faz o seguinte, a irmã não vem para a igreja hoje. Porque o sermão de hoje não, a irmã não vai poder ouvir. No domingo à noite eu fiz uma pastoral na igreja, pedindo às irmãs que aqueles que desejassem saber quem é o pastor que vai pregar, ficassem em casa. Se pudessem orar, orassem, que não podia não, porque quem escolhe, né? Mas aí, depois a gente descobre que não é assim. Você não vem para a igreja porque é o pastor Silvano. E nem você veio porque eu ia pregar. Você veio porque o Espírito Santo moveu você. O Espírito Santo foi lá, puxou a sua orelha. Vá. E você não veio para a igreja para ficar sentado nessas cadeiras bonitas e olhando o pastor pregar. Você veio para contribuir trabalhando, contribuir vivendo, contribuir orando, contribuir crescendo, contribuir usando essa seiva para a honra e glória de Deus. Senão, a gente não pode fechar o texto. Se você não vier aqui para contribuir, uma vez eu já fui sair, foi na Renascer, a gente estava recebendo um grupo de 50 e poucas pessoas, e entre elas havia umas 20 que vieram de outras igrejas, é normal isso, né? Transferência. Aí eu disse, meus irmãos, vocês estão vindo de outras igrejas. Lá vocês faziam alguma coisa, porque aqui tem que fazer, precisa fazer. Porque se você vem da igreja para lá, e vem aqui para não fazer nada, fique lá. Na livraria, pelo menos um folhetozinho que tem lá, e distribui o folheto com o endereço da igreja. Coisa simples. Mas há o que fazer na igreja. Há o que fazer para o reino de Deus. Há o que fazer. Mas eu não vou não, porque antigamente era pastor Salvador. Pastor Salvador não é pastor, o dono da igreja é Jesus Cristo. Eu vi um pastor dizendo assim, estou falando agora da minha categoria, né? 2 pastores, por uma besteira, são humanos, discutiram. Aí um olhou para ele e disse, você precisa ver o tamanho da minha igreja. Desculpa a expressão. Estava igual Nabucodonosor. 3 dias depois estava comendo capim. Porque ele não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Foi Ele que plantou essa semente. É Ele que faz crescer essa semente. É Ele que sustenta a semente. É Ele que faz os ramos. É Ele que faz florescer. E é Ele que faz os frutos aparecerem. Aí, no final do texto, ele diz assim,
e as aves dos céus se aninharam nos seus ramos. O que será que Jesus quer dizer com isso? As aves dos céus, né? Às vezes elas vêm e fazem sujeira nas árvores, né? Às vezes elas, né, arrancam flores, mas por que ele disse que precisava fazer? A mim me parece, eu penso que Jesus quis dizer, olha, essa árvore não pode crescer apenas para aparecer. A igreja presbiteriana dos bancários não pode crescer apenas para dizer que cresceu, para dizer que é a maior do bairro, para dizer que é a maior da região, para dizer que não interessa para Deus, o que interessa é que seja uma igreja fiel à palavra e que viva para a honra e glória dele. E aí, as árvores do céu vão lá, vou usar uma expressão muito popular, e fazem aquele fuzuê em cima da árvore. Mas sabe o que quer dizer Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer, a igreja, como essa árvore, é você, essa igreja que fala é você, sou eu. Ela precisa servir. Ela está prestando um serviço, está amparando pessoas, amparando carentes, amparando almas perdidas. Ela ampara nos seus ramos, ou seja, a igreja é uma igreja que precisa servir. E você lê, volta comigo aí lá para os Salmos, e num dos poemas mais espetaculares do salmista, no Salmo 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Aí logo em seguida, versículo 2 vem: servi ao Senhor com alegria. Veja que essa expressão é completa. Servir ao Senhor com alegria, porque com tristeza, melhor seria não servir. Deus não aceita o seu serviço, o meu trabalho, com tristeza, mas com alegria de viver. Sim, Senhor, eu me alegro no Senhor, eu me alegro em Ti, eu estou feliz no Senhor, eu Te adoro. Não, pastor, mas isso aí é bom, o senhor já vai para o púlpito, paletó é gravata nova, né, que você recebeu de presente, está aí o senhor vai todo bonito para lá, mas lá na favela o senhor não vai. Se precisar, eu já fui e vou de novo. Porque às vezes nós separamos um povo a quem servir. Eu quero servir a esse, aquele não. Ouvi em uma ocasião alguém dizer, não, essa igreja hoje tem muita gente pobre. Eu vi. Que começou com um bocado de gente rica, e muito pobre. Mas salvação, a semente do grão de mostarda, diz que é para ricos ou para pobres? Não. Diz que é para aqueles que são plantados pela honra e glória de Deus, a semente é dele, cresce por ele, por meio dele e para honrar o nome dele. Pronto, é dele, tudo dele. Então não tem rico nem pobre no reino de Deus. Tem crentes em Jesus Cristo. Tem fiéis à palavra. Então, esses fiéis à palavra precisam acordar para isso. Sirvam ao Senhor, ainda é tempo. Se for possível, vá para os grossos, Jaron sabe, vá para os grossos a pé. Os grossos é uma comunidade que tem de Patos para lá, nem sei quantos quilômetros são, mas acho que dá uns 10 quilômetros mais ou menos, né, Jaron? Por aí. Dá mais de 10. Pronto. E uma das primeiras vezes que eu preguei na minha vida foi lá. Pastor Jonatas Balde de Oliveira, que era meu pastor na época, que me fez a profissão de fé, mandou pregar lá, eu fui. A gente ia pregar nos carros que passavam, qualquer um pegava um carro e ia de carona, eu nem pagava. E na volta eu pegava. Na volta, eu peguei um caminhão, eu nem sabia, ele vinha carregado de carvão. Eu subi no caminhão, era o mais, eu não tinha como era, subi no caminhão, fiquei em cima. Quando eu cheguei, o pastor Jonas começou a rir da minha cara. Porque eu estava totalmente preto, cheio de carvão.
Mas eu estava tão feliz naquele dia. Eu tinha pregado lá nos Grossos, para uma comunidade pobre, que para dar assistência era difícil alguém lá. O pastor é que tinha que ir, né, 15 dias da ceia, ou mandava alguém. E eu fiquei muito feliz. Então, às vezes, você precisa subir num caminhão de carvão. Às vezes, você precisa ir a pé. Mas há alguém precisando da sua mão estendida. E não é apenas a mão física, não, a mão espiritual, principalmente. A mão de graça. Está aí. As aves do céu se aninham nela e fazem ninhos ali. Há muitas aves precisando pousar. A igreja aqui está como serva. O melhor título está aqui. Pastor titular da igreja, da diretoria do sino, um homem importante, né? Mas o melhor título que ele tem não é de mestre, não é de doutor, não é de bacharel, é de servo. É o maior título que eu tenho a honra de ter, é de servo. Servo do Deus Altíssimo. E está aqui a parábola do grão de mostarda, que você já ouviu várias mensagens nela. Eu espero que ela fique gravada no seu coração. E você saiba que você só cresceu porque tem vida, e tem vida em Jesus Cristo. Você sabe que só cresceu porque foi alimentada com a seiva da graça. Você sabe que só se sustentou viva porque foi irrigada com a água do Espírito Santo de Deus. Que Ele abençoe você e a sua vida.